temos algo em que estamos trabalhando, mas ainda não foi testado. Então ele pega o representante da emissora NBC e coloca o direto do serviço de inteligência com a indústria de entretenimento. Aí eu já vou propor para você nesse momento um exercício prático. Nele a gente vai analisar um episódio dos Simpsons que pode funcionar como um importante exercício para nós entendermos o que está acontecendo no mundo hoje. Não quero dizer, preste muita atenção no que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? Não quero dizer que os Simpsons previram o futuro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que o caso dos Simpsons serve como uma perfeita metáfora para a gente entender o que está se desenrolando nos dias de hoje. Tá? Vamos analisar então o episódio dos Simpsons, e é um episódio fundamental para você entender o que está em jogo lá. Vamos lá analisar. Deixa eu só abrir aqui o meu resuminho de novo. O episódio em questão, ele se chama The Full Monty. Eu não sei como é que esse episódio foi apresentado em português, mas em inglês é The Full Monty. Vou colocar para vocês o nome aí, tá? The Full Monty, beleza? Qual era o enredo desse episódio? Esse episódio, antes da gente falar do enredo, ele foi ao ar na 22ª temporada dos Simpsons, que aconteceu no dia 21 de novembro de 2010. E aí, qual é o enredo desse episódio dos Simpsons, que tem tudo a ver com esse negócio da enfermidade do papagaio que a gente está vendo? O episódio dos Simpsons mostra um grupo de executivos de televisão que estava muito preocupado com a queda de receita deles, e eles marcaram um encontro sigiloso para descobrir uma maneira de fazer as pessoas assistirem mais televisão. E eles tiveram a ideia de criar uma crise sanitária pública para que as pessoas fossem forçadas a assistir a TV em busca de informações importantes sobre o que estava acontecendo. E eles decidiram, preste muita atenção agora, que a melhor maneira de gerar essa confusão e esse medo nas pessoas era falar sobre uma crise sanitária que viria de dentro de casa. Como é que eles poderiam fazer uma crise sanitária que viria dentro de casa? Ela seria levada pelos gatos domésticos. E aí o nome que eles deram era a enfermidade do gato doméstico. Igual a gente está vendo hoje, a do papagaio, né? A Amanda está falando aí que a arca tira a venda dos olhos e não despertar. Valeu. Então, eles decidiram que o nome da crise seria a enfermidade do gato doméstico, e traria o resultado esperado, porque causaria medo a um número muito grande de pessoas, porque todo mundo que tem gato em casa ia ficar com receio. E o agente causador dessa crise foi testado pela primeira vez num representante da emissora NBC, e ele se mostrou muito eficaz porque o cara foi pro beleléu na mesma hora, tá? Então, não era só uma coisa fictícia, tinha um agente causador real. E aí, a notícia foi anunciada na televisão de que essa nova crise sanitária estava surgindo, as pessoas ficaram com muito medo, principalmente dos seus animais de estimação, e algumas até elas pegaram e jogaram fora todos os pertences dos animais, né? Depois eles inventaram uma solução para essa enfermidade, e aí as pessoas ficavam ali em longas filas para receber essa solução, aparentemente como um medo de continuar mantendo o pânico e impedir que a audiência caísse. Essa solução que as pessoas conseguiam pegar em longas filas foi racionada para uma criança por família. Então a solução não poderia vir rápido, senão ia acabar o problema rápido, teve que vir devagarinho. Então no final da história não se sabe, nesse episódio The Full Monty lá dos Simpsons, não se sabe exatamente como é que essa enfermidade foi resolvida ou se o público descobriu como é que ela foi causada, tá bom? Agora, quando a gente olha os diálogos dos personagens em questão, alguns detalhes curiosos saltam aos nossos olhos. Por quê? No topo da Estátua da Liberdade, nesse episódio dos Simpsons, acontece essa reunião sigilosa dos donos de todas as grandes empresas de mídia dos Estados Unidos. O líder da reunião, ele fala o seguinte, assim, ele diz que ele telefonou para as pessoas para reunir esse grupo dos impérios de mídia americano numa reunião sigilosa. E ele disse que eles estavam lá para apresentar a próxima crise fictícia para colocar os americanos de volta onde eles pertencem. E onde que é? Em salas escuras, né? Colados às suas televisões, com muito receio para pular os comerciais. Tem que assistir o comercial porque ele quer ver a notícia. E o líder da reunião continua dizendo, eu acho que devemos usar a velha estratégia de criar uma crise sanitária. Uma das mulheres participantes da reunião falou, uma nova crise, ninguém vai estar livre disso, é como o verão do tubarão, exceto que em vez do tubarão é uma crise sanitária, e em vez do verão é o tempo todo. Olha só o detalhe desse diálogo, tá? Nesse diálogo, olha o que a mulher está dizendo, nós vamos fazer igual fizemos da outra vez, só que em vez de ser the Shark Summer, né, vai ser o verão dos gatos. Em vez de tratar do tubarão, né, eles alarmaram todo mundo, né?
olha, muito cuidado ao mergulhar no mar, porque os tubarões estão pegando todo mundo e tal. Só que aí, esse tipo de medo tem uma aplicação limitada. Por quê? Só vai ficar com medo de tubarão quem mora perto do litoral e quem entra no mar. Então é limitado. E também esse medo do tubarão era só no mar e só no verão. Só que aí a personagem dos Simpsons fala: caramba, é semelhante ao verão do tubarão, só que em vez de um tubarão, são os gatos e é uma crise sanitária, e em vez do verão é o tempo todo. Então ela dizendo que aquilo era bom, tá? Então, para você ter uma ideia, essa ideia do Shark Summer, o verão do tubarão, refere-se a algo que aconteceu mesmo nos Estados Unidos, algo real. O verão do tubarão se refere à cobertura de casos ali de tubarões pela mídia americana no verão de 2001. Lembrando que esse episódio dos Simpsons foi ao ar também em 2001. A cobertura sensacionalista desses casos do tubarão começou no início de julho, no verão norte-americano, após acontecer ali um caso, né, no mar com um tubarão que acabou pegando uma pessoa na semana do dia 4 de julho, um menino de 8 anos, né? E eles continuaram falando sobre esses montes, esse perigo, né, do tubarão, até quando aconteceu. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu em 2001 que mudou a conversa da mídia de tubarão para uma outra conversa? Preste muita atenção, tá? Diz pra mim o que aconteceu no mês 9 de 2001 que fez a situação do tubarão perder força e surgiu uma nova coisa que deixou todo mundo vidrado na mídia. O MSP 24 Horas está falando, as gêmeas, exatamente. Então, eu não sei se você sabe, mas o tema que estava vendendo muita notícia em 2001, antes do dia 11 do mês 9, era a questão do tubarão. E os Simpsons estão fazendo uma espécie de chacota em cima disso, tá? Então, foi isso que interrompeu. Voltando ao diálogo dos Simpsons, vejam só, teve um detalhe mais importante. Nessa reunião, no episódio dos Simpsons, um homem diz, olha, eu não gosto de ser o cara que estraga a festa, mas a gente tem padrões. Isso não pode ser algo inventado. A única coisa moral a fazer é criar realmente um agente causador e liberar nas pessoas. E o líder da reunião responde o seguinte: temos algo em que estamos trabalhando, mas ainda não foi testado. Então ele pega o representante da emissora NBC e coloca o agente causador novo nele. Ele cai no chão, aparentemente sem vida, e todo mundo, uau, caramba, então nós temos uma enfermidade real, né? Agora só temos que culpar algo que está em todas as casas, algo que as pessoas já têm um pouco de medo. Logo em seguida, corta para uma notícia urgente na televisão em que o apresentador fala que surgiu uma nova crise sanitária, a crise do gato doméstico chegando. E aí o centro... nos Simpsons, o Centro de Desinformação das Enfermidades prevê com algum grau de probabilidade que essa enfermidade do gato poderia crescer e se espalhar de forma rápida. Ou seja, comparando com o que a gente está vendo hoje, será que isso tudo que a gente está vendo do papagaio também é um caso de programação preditiva? A gente não sabe, talvez não seja, mas termos consciência disso nos oferece uma oportunidade de reflexão sobre os jogos de propaganda midiática que estamos vendo exatamente diante dos nossos